Quero saudar os vereadores presentes, funcionários da casa, pessoal que nos assiste em casa, meu bom dia a todos. Eu também quero convidar nossos convidados, a professora Maria, Ângela Régio Marques, por favor, vem aqui. Passa a compor a mesa, minhas amigas. Saudar nossas convidadas, pessoal do Simpim. De imediato eu passo a palavra ao relator do projeto, o vereador Gilson Rodrigues, o vereador com a palavra. Fique à vontade, vereador. Gostaria de saudar o presidente, o Wilson, o vereador Wilson, o vereador Ronaldo, da comissão, o vereador Cabadão, o seu Calderipe, nossos funcionários da casa, professora Ângela e Maria, representando o Simpim, sejam bem-vindos. Esse projeto que faz tempo que está rodando aqui, primeiro, o projeto 11, era o projeto de reposição salarial que o prefeito nos mandou, que chegou nessa casa dia 23 de março. E nós ficamos 18 dias da resolução da pandemia parado. Então, nós votamos aqui nessa casa dia 14 de abril. Então, ele ficou e foi enviado para o prefeito dia 23, 24 de abril. Então, ele ficou os 30 dias do regimento interno aqui nessa casa, mas principalmente por causa da pandemia. Isso é um ponto importante a gente esclarecer. Votado por unanimidade a reposição, a única emenda que foi colocada aqui por essa Comissão de Constituição e Justiça, Ângela, ela foi colocada para retirar os agentes políticos. E aí o governo está justificando que nós castramos o projeto aqui. Na verdade, não foi isso. Nós só tiramos agentes políticos, que seriam os vereadores e o prefeito e o vice-prefeito e os secretários da reposição. Porque não era justo, numa crise dessa, dar uma reposição para nós, agentes políticos. Votando por unanimidade, agora estamos aqui com o projeto de veto. O prefeito vetou, com 2 ou 3 justificativas jurídicas. Uma é que ele está justificando que o dia venceu o prazo de sancionar, que é o dia 2 de abril, porque é a lei eleitoral. E a outra é a questão das reposição, mas o fato que nós temos aqui para analisar o veto do prefeito. E hoje, depois da colocação de vocês, nós, presidente, a ideia de eu ler o relatório, que essa comissão tem a tarefa de só analisar a questão jurídica do projeto. Então, obrigatoriamente, o meu relatório, eu tenho que obrigatoriamente acompanhar o doutor Vinícius e o IGAN, e, consequentemente, o voto em plenário é um voto político, um voto de visão, de defesa da sua visão, então é outra coisa, tá? Mas para isso é importante, como o governo veio aqui, colocou teses aqui sobre o veto, é importante o sindicato, o Simpim, que representa a categoria dos funcionários, por colocar dela, para também, não tão hoje, mas se sim amanhã, por exemplo, o presidente da casa colocou o projeto veto em votação, projeto 11 de veto, e aí nós temos uma visão conjunta, que claro que a gente já tem definido os votos, é uma grande maioria, mas também tu dá um start de visão política e de visão pública desse projeto, que é uma questão de respeito da categoria do que defende os funcionários públicos. Então, por isso que nós estamos chamando vocês, e a ideia de nós ler o relatório e aprovar, presidente,
e repassar para a mesa diretora, se ele quiser, colocar até em votação amanhã, na sessão de amanhã. Pode ser votado, assim é meu interesse, presidente, se o senhor nos aceitar. Então, Ângela, basicamente eu queria que vocês falassem sobre o veto, qual é a visão do sindicato, e também que vocês falem, por exemplo, se teve algum diálogo depois do veto do governo com vocês, discutindo alguma questão sobre vale, sobre isso, sobre aquilo, porque tem muita fofoca. E aqui, por isso que, depois desse ano, nós oficializamos aqui com o regimento interno e a lei orgânica que todas as reuniões das comissões é gravada, e a sessão também, por isso que a gente faz uma questão oficial, fora de Facebook, de isso, de aquilo, porque tem muita coisa misturada e de interesse particular. Então, aqui nós oficializamos a tese do Simpim, até a comissão e depois a votação. Então, sobre o veto e sobre também o diálogo, se teve alguma coisa do governo com vocês. Com vocês, Ângela, Maria, fique à vontade. Está funcionando, Ângela. Bom dia. Bom dia a todos. Agradeço o convite de vocês e a atenção com o sindicato. Em primeiro lugar, dizer que foi uma surpresa para nós o veto. Agradecemos imensamente o voto de vocês, que foi por unanimidade, e até por empatia aos funcionários, porque estão desde 2018 sem aumento, já estão com R$ 107,39 abaixo do salário mínimo, enquanto o salário mínimo está R$ 1.045, eles estão com R$ 937,61. Muitos passando por extrema necessidade, como todos vocês sabem, que a gente fez até através do Simpim, Rotary, consulados do Inter e do Grêmio, Corrente do Bem, fizemos arrecadação de cesta básica para muitos funcionários, inclusive muitos que têm crianças, não tinham nem leite, nem fralda para os filhos. A gente fez a arrecadação, colocamos caixinha no Simpim, colocamos nos supermercados. Há poucos dias ainda arrecadei 100 e poucas caixas de leite, deixei lá com o padre, que aí nós deixamos uma lista lá com ele, para não estar se envolvendo, e a gente deixa a lista e passa o nome e o padre faz a entrega. Porque está muito difícil, realmente. E se não tiver este aumento novamente, não sei o que vai ser. O prefeito me ligou depois do veto. Eu estava, não sei se muitos sabem, eu tive os 14 dias de internação domiciliar. Devido a suspeitas da Covid, fiz e deu negativo, graças a Deus, mas tive com sintomas. Tive que ficar em internação domiciliar e ele me ligou bem no período. Não podia fazer reunião, com certeza. Ele perguntou se poderia ir na minha casa. Digo, fica a seu critério, porque eu não posso receber visita, não posso. Ele foi, colocou a situação. Eu disse que não imaginava uma decisão daquelas. Ele explicou que tinha R$ 1,5 milhão, não sei o que, para receber, e que estava com uma situação que não sabia o que fazia. Que se fosse continuasse o veto, ele ia mandar um novo projeto, se não fosse... Se o veto dele fosse confirmado, ele mandaria um novo projeto com 2,45, né, 49%, e daria o vale-refeição. Eu disse que não concordava, porque o vale-refeição os inativos não recebem. Então, ia prejudicar muita gente. Olha a quantidade de inativos que a gente tem. Muitos recebem muito pouco, como vocês sabem, e depois
que tu te aposenta, tu gasta muito com remédio, é um horror, é um absurdo, e aí como que tu vai ficar sem o aumento e aí sem o vale? Porque os inativos não recebem vale. E aí o prejuízo vai ser bem maior. Coloquei isto para ele. Foi aí que eu mandei aquela mensagem para todos os vereadores pedindo que mantivessem o veto, que votassem contra o veto do prefeito, ao contrário, votassem contra o veto. Acho que todos vocês receberam, né? Que eu pedi que não tinha como ficar em mais além de 2018, 19, mais o 20 sem aumento. Acho injusto. E o Vale Refeição vai resolver o problema de uns, mas não resolve de outros. A grande maioria vai ficar prejudicada. Este é o meu pensamento, não sei. E também assim, claro, os professores que têm ação judicial, estes é garantido através da justiça que tiveram o seu aumento em janeiro. Para estes não tem problema, estes não vão ter este aumento, entendeu? Então tem uns quantos que já não entram neste aumento aí. Agora, os professores que não têm decisão judicial ainda, estes, enquanto o piso do magistério está hoje para 20 horas, 1.443, o piso deles é 690. Vocês vejam a diferença. Claro que eles ganham um pouquinho mais com os triênios, com os adicional de 15 anos, adicional de 25 anos. Isso quem já tem, né? Porque tem muitos que são novos. Os contratos também são bem... Claro, os contratos entram que não pode ganhar menos que o salário mínimo. Então, para vocês vejam o que é a situação, que os contratos estão ganhando mais que os funcionários antigos. Os contratos entram e não podem ganhar menos que o salário mínimo. E os professores antigos estão ganhando uma miséria. Então, tudo isso tem que colocar na balança e ver bem na hora de votar. É o meu pensamento, não sei. Muito bem. Professora Maria, quer colocar alguma coisa, uma questão? Em cima, Maria. Em cima do microfone tem um... Eu concordo com a Ângela, só que eu acho assim, tem que pensar na categoria, eu acho assim, até os menos favorecidos, que a gente sabe que tem gente que está aposentada, mas que ganha menos que o salário mínimo. Que já é inativo e ganha menos que o salário mínimo. E agora, quando fizeram aquela questão que ninguém podia ganhar menos que o mínimo, foi caindo, que agora tem gente abaixo do mínimo. Isso aí a gente sempre pediu para que não deixasse acontecer. Mas, como a situação da prefeitura foi cada vez ficando pior, né? E ninguém pensou nisso aí, a situação está ficando incontrolável. Além desses salários atrasados, que muita coisa as pessoas vão pagar com juro, né? Porque o comércio não perdoa. A gente sabe da situação, mas também a gente tem que ver a situação do funcionário, né? Eu penso sempre naqueles que recebem menos. Que a gente sabe que tem gente que está passando muita dificuldade. E ninguém está fazendo corpo mole de não ir trabalhar, né? Todo mundo vai lá, cumpre seu horário. É isso, vereadores. Obrigado, professora. Presidente, eu lhe passo de volta para o senhor passar para os colegas fazer as perguntas ou falas. Obrigado. Muito bem, vereador Gilson. Vereador Ronaldo, o senhor com a palavra. Gostaria de cumprimentar os colegas vereadores, os internautas que nos acompanham e também os demais funcionários da casa e os componentes do Simpim. Ângela, é lógico que toda vez que houver uma correção dessas pessoas que recebem abaixo do salário mínimo e não haver a reposição por anos consecutivos, como não aconteceu em 2018 e 2019, vai voltar a ficar abaixo do salário mínimo. Então, qualquer outra correção que se for feita, que poderá ser feita,
pela questão do salário que está abaixo do salário mínimo, mas se o próximo prefeito não tiver consciência que se ele congelar os salários 4, 5 anos, também vai voltar à mesma situação de ficar abaixo do salário mínimo, porque não teve a correção da perda inflacionária. Isso nós não estamos falando de ganho real, só da perda inflacionária. Mas eu acredito que os questionamentos do vereador Gilson já se dão por esgotados, assim, já tirou as minhas dúvidas. Vocês são favoráveis a derrubar o veto para ser garantido 7,89 de reposição a todos os servidores. Obrigado. Vereador Cabadão. Cumprimento o presidente, os colegas vereadores, os integrantes do Simpim, as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Bom dia a todos. Sobre esse projeto número 11, acho que já foi bem trabalhado. E hoje, com o parecer dos integrantes do Simpim, se tem já como fazer um juízo de valor já para votar esse projeto. E eu acho que já está até ficando repetitivo, né? Para mim tem que ser colocado em votação já amanhã, se possível, e nós tirar as pessoas, que as pessoas ficam apreensivas, não sabe se vão ter a reposição ou não. Exatamente. Né? Então, eu proponho que já seja votado amanhã, já isso aí, para nós acabar com esse problema. Seria isso, senhor. Muito bem, vereador. Vereador Sidney. Cumprimento o presidente, os colegas vereadores, a senhora, a dona Maria, a dona Ângela do Simpim, os funcionários da casa. É muito importante a gente ouvir o Simpim, né? Se mais seguido a gente tivesse essas reuniões aí com o pessoal do Simpim, meu voto não muda, eu sou contra o veto, né? Os funcionários há 3 anos sem receber já o vale, não é agora nessa situação que vão passar para pagar o vale. Aí não acredito neles. Por hoje era isso aí. Tá bem, obrigado, vereador. Vereador Gilson. Passar para a Ângela e a Maria dizer algumas considerações finais e agradecer a presença delas, presidente. Alguma coisa que elas queiram falar para encerrar, depois a gente lê o relatório aqui, presidente, o senhor coloca em votação e nós já liquida. Assim, Gilson, eu acho que a situação está muito difícil, né? E os funcionários do menor padrão é os que estão mais prejudicados no momento, porque tu não consegue pagar as tuas contas, tem muitos que ainda pagam aluguel, como todos vocês sabem. Tu não paga as tuas contas em dia, tu paga o juro, tu não recebe nada com juro e tu paga juro todo mês, né? E está, como a gente continua ainda recebendo com atraso, mesmo que diminuiu, agora vamos receber o mês de maio, mas continuamos recebendo com atraso ainda temos o dezembro com a 2ª e a 3ª parcela, que muitos destes funcionários que nós estamos batalhando por este aumento, muitos deles recebem o seu salário na primeira parcela, não chegam a receber, quando recebiam parcelado, não chegavam a receber 2ª e 3ª parcela. De tão pouquinho que eles ganham, para vocês terem uma noção. Porque muitos, devido à situação financeira que vem apertando, eles têm empréstimo, eles têm o salário comprometido. Então, eu penso nestes funcionários que ganham um pouquinho. E foi feita aquela revisão dos padrões, e com esta situação de estarmos há 3 anos sem índice de reajuste, essa revisão dos padrões já se foi. Não existe mais. Porque naquela época ficou todo mundo acima do salário mínimo. Ficou melhor. Agora estão todos abaixo do salário mínimo. Então fica bem complicado. Então eu acho que, se tiverem esse aumentinho, eles vão poder dar uma respiradinha. Agora, se não tiver e voltar a estaca zero, não sei. Obrigada. Professora Maria, fique à vontade para suas colocações finais. Bem, eu gostaria de agradecer o convite e só fazer uma colocação. E
Tem alguma coisa que implique, agora com a questão das eleições, para sair esse reajuste dos funcionários? Que para mim não está claro isso aí. E outra também, né? Eu não gosto é dessa enrolação. Ou vai ter ou não vai ter, né? Porque as pessoas ficam naquela coisa, né? Esperando. Eu acho assim, ó, sai, ou senão já desenganar o pessoal. Eu não gosto dessa coisa de cima do muro. Tem ou não tem, né? Porque já faz, ó, desde março que a gente está nessa. Aí não depende de nós, essa participação. Posso A falar? gente não tem nem como chegar e dizer para eles, porque eles nem acreditam mais. Se pergunta, tu fica... Essa parte é com o executivo, professora Maria. Pois é, exatamente. Vamos ter que fazer uma reunião com o executivo, você fazer exatamente. o Simpim, conversar com o executivo, direitinho, para ver qual é a situação. Pois eles poderiam Agora- dizer, tem condições de dar, ou não tem, não ficar Sim. nessa enrola. Isso aí é ruim. E é ruim para nós que somos do sindicato, porque aí eles cobram da gente. Eles chegam e falam, ué, mas até quando vai... Eu acho assim, o executivo... Bom, Esse projeto do veto talvez vá à votação amanhã. Aí depois, na quarta-feira, eu acho que você tem que fazer uma reunião com o executivo para ver qual é a situação. vamos ver, né, Ângela? Ok? Eu, então, não tendo mais nada a tratar, eu agradeço a presença de vocês, professora Maria e Ângela. E fique bem à vontade aí, viu? Agora nós vamos continuar a reunião, você pode ficar, assistir a reunião conosco. Tá? Obrigado, viu, pessoal? Vereador Gilson, o senhor com a palavra sobre o veto. Projeto 11. Seguimos esse debate sobre o projeto de veto. Na minha visão, aí tem a visão, a professora Maria fez uma pergunta muito interessante. Primeiro, que a legislação manda fazer a reposição até 2 de abril do ano subsequente, né? Nós justificamos a aprovação do projeto porque foi colocado dia 24 de março aqui o projeto e teve a resolução da pandemia, que foi de 18 de março até dia 5, 6 de abril. Então, nós ficamos parados. Então, claro, nós discutindo isso juridicamente com o doutor Vinícius, não saiu nenhuma decisão da justiça sobre a pandemia. Quando tu questiona alguma coisa da legalidade que vem da questão eleitoral, né, doutor? Sobre a pandemia, não saiu nenhuma decisão. Então, nós se apega por aí para dar o aumento. A outra justificativa que é uma reposição das percas da inflação, não é um aumento de salário, é as percas inflacionárias. Por exemplo, o governo determina lá que aumentou todo ano aumenta, o governo federal, todo ano aumenta. E nós deveríamos aumentar todo ano pela reposição da inflação. Então, por isso que nós se apega por aí. Mas nós vamos votar e aí o governo, o Poder Executivo aí decide o que vai fazer. Decide não, vai ter lei para isso. Ele vai ter que se ajustar para pagar, para sancionar. Então, esse é o parecer com a visão extremamente jurídica. O voto nós vamos dar ali depois, tá? Parecer número 13 de 2020, autor Poder Executivo, relator Gilson Rodrigues, projeto número 11 de 2020, processo 0285 2020, data do veto, né, foi 5/5/2020, número 11 2020, matéria mensagem de veto desse executivo ao PL, emenda do projeto lei concede revisão geral anual aos vencimentos dos servidores públicos municipais do quadro efetivo e do plano de carreira do magistério aos proventos dos aposentados e pensionistas e da outras providências. Conclusão do voto favorável. O relatório. O projeto de lei número 11/2020 tramitou nesta Casa Legislativa, sendo aprovado o texto com uma emenda aditiva número 03/2020, supressiva número 4/2020, na sessão plenária de 14/4/2020. Assim foi encaminhado para a sanção do prefeito municipal, ocorre que baseado em orientação jurídica do IGAN número 19590 de 2020
e nota técnica número 09/2020 do assessor jurídico da Câmara de Vereadores, número 11/2020, bem como de Borba, Pauser e Perim, advogados associados, números 884/2020, consultores jurídicos do Executivo deste município, o prefeito municipal decidiu apor veto ao referido projeto de lei, uma vez que entendeu pela sua ilegalidade. Desta feita, no dia 5/5/2020, o projeto retornou à Câmara de Vereadores para que se acompanhe ou rejeite o referido veto. Por derradeiro, deu entrada nesta comissão na data de 11/5/2020, ficando sob a responsabilidade desta relatoria para exame técnico geral. Análise técnica. Analisando o veto do prefeito municipal, percebe-se que ele profere o seu veto, amparado em possível ilegalidade do projeto, sustentando tal posicionamento em duas questões. Primeiro, a retirada dos agentes políticos dos poderes legislativos e executivos da presente revisão geral anual. 2. Por ferir a lei número 9.505/97, lei eleitoral, mais especificamente o artigo 73, 18. Quanto ao suscitado, tenho que, de um ponto de vista estritamente jurídico, assiste a razão ao prefeito municipal, de fato em consonância com o parecer jurídico constante do presente processo legislativo. Afigura-se ilegal o presente projeto de lei a uma porque não se pode retirar os agentes políticos dos poderes executivo e legislativo da revisão concedida aos servidores públicos, e as duas porque a aprovação do projeto se deu após data limite estipulada pelo artigo 73, 8 da lei número 9.505/97, ou seja, 7 de abril nesse sentido. Agora só poderá ser concedida a revisão anual com índices inflacionários que reponha a perda monetária do presente ano 2020 e não dos últimos 12 meses, como constante do projeto de lei. Por outro lado, em que se pese o disposto acima, importante consignar o que dispõe da orientação jurídica número 12 de 2020, desta Casa Legislativa, do qual reproduzo. Entretanto, haja visto o cenário da pandemia causada pelo Covid-19, bem como em razão da suspensão da atividade legislativa na Câmara, compreendendo inclusive sessão plenária e reunião de comissões no período de 18 de março a 24 de abril, 18 de março a 28 de abril, conforme a resolução 03 de 2020, a possibilidade de que se entenda justificável a aprovação do projeto de lei após a data limite de 7 de abril, concedendo a revisão geral do patamar agregando no texto normativo 12 meses, sem que isso implique em ato ilegal. No entanto, há se consignar que isto é apenas uma tese jurídica que vem sendo ventilada nos últimos tempos, ainda não havendo sinalização dos órgãos de justiça nesse sentido e tampouco, óbvio, jurisprudência consolidada. Concluindo, ainda que haja eventual possibilidade de que seja aceita a aplicação do índice inflacionário referente ao período de fevereiro de 2019 a janeiro de 2020, o projeto é, por certo, ilegal quando retira seus agentes políticos dos poderes executivo, legislativos e direito à revisão geral. Conclusão do voto na condição de relator desta comissão de legislação, justiça e redação final. Considerando os estudos realizados, opino pela inviabilidade técnica e jurídica do projeto de lei número 11/2020 e encaminho meu voto no sentido de que esta comissão acompanhe o veto do prefeito municipal. Esse é o voto plenário na Câmara dos Vereadores,
1º de junho de 2020. Relator Gilson Rodrigues, remetendo para o presidente da comissão, Wilson da Rosa Lucas. Esse é o voto acompanhando o veto do prefeito, olhando todos os análises jurídicos. Claro que depois o voto, a gente já se protegeu na questão do Covid aqui, depois se tiver voto em plenário diferente, porque não tem outro jeito. Ok, presidente? Esse é o voto. Ok, obrigado, relator. Eu coloco em votação, vamos passar o projeto, vereador Ronaldo. Eu só gostaria, ali tem que fazer uma correção ali no relatório, porque a pandemia, o decreto foi do 18 de março a 5 de abril. Eu vou votar contrário ao relatório, porque justamente pela tese ali ventilada, que considerou o período que esteve com a casa suspensas e atividades do Executivo também, o próprio decreto do Executivo, ele suspendeu todas as atividades administrativas internas e externas, então ele deveria ser o primeiro a obedecer a sua própria lei que ele mesmo fez. E como o meu voto vai ser pela derrubada do veto, sustentando a tese também que o próprio judiciário ele suspendeu os prazos dos processos físicos e não dos eletrônicos, e o decreto do Executivo suspendeu todas as atividades internas e externas administrativas. Como esta casa também suspendeu as atividades, então não teria por que dar entrada a um projeto de reposição do dia 23 de abril. Eu vou votar contrário ao relatório, porque o meu voto também vai ser no sentido de derrubar o veto do prefeito. Então, eu vou pegar um recorte do relatório, aonde que diz que considera uma possível tese, que ainda não tem jurisprudência, da questão da pandemia, que é uma questão de todo o mundo, que afetou todo o mundo, eu falo enquanto território. Obrigado, vereador. Vereador Gilson. Não, é o voto do Renato, do Ronaldo, tranquilo, eu voto contra o relator. Tá? Tem que ver, vai ser votação do Cabadão, do Sidney, para ver o que nós fizemos. Ele está votando contra. Acompanha o meu relatório ou é contra o meu relatório, presidente. Tá? O problema é que se o meu relatório não passar aqui hoje, presidente, ele tem que voltar para a comissão e aí mais uns dias, entendeu? Acompanha o relator, minha opinião, e depois eu voto ali em plenário que vale, que vai consolidar a derrubada do veto ou o contrário. Eu segui aqui os pareceres jurídicos. Eu não tenho, por exemplo, o meu voto vai ser para derrubar o veto em plenária. Só que eu não posso acompanhar aqui na minha tese de derrubada do veto o parecer jurídico que veio do IGAN e do doutor Vinícius, entendeu? Eu tenho que olhar para o advogado, senão para que advogado? Eu vou na minha tese política, eu vou fazer, entendeu? Então, por isso a minha interpretação aqui de seguir os pareceres dos advogados, dos jurídicos, nós temos assessoria, e aí, depois o veto é outra coisa, ali em plenária, daí é um voto político, um voto meu, aí sim eu vou seguir a minha visão. Vereador Adão. Eu acompanho o relatório. Vereador Sidney. O relatório não vai atrapalhar para passar para a votação? Não, é tranquilo, vereador. Então, Eu vou passar o igual. relatório e depois vou votar contra o veto. Vamos botar para votar. Então, o projeto foi votado, vamos passar para a votação, então. Vamos passar para a mesa diretora. Tá? Obrigado. Agora vamos para o projeto 14, então, vereador Ronaldo. Projeto 14, eu deixei com os colegas um pequeno esboço de algumas emendas e que poderá ser alterado. Eu não protocolei as emendas, porque elas têm que ser separadas. Cada emenda a um artigo, ou a supressão, ou qualquer alteração no projeto
depois eu protocolo. Só que eu gostaria de compartilhar com os colegas, se eles tiverem alguma alteração para fazer, se eles quiserem fazer, aí pode alterar e eu faço a emenda com o nome do próprio colega, que quiser, sem problema nenhum. E aí eu fiz ali algum esboço, fiz um esboço de algumas alterações que eu achei importante. Ali no artigo 3º, como é que eu fiz esse esboço? Eu coloquei no documento o que está no projeto de lei original e depois, logo abaixo, qual seria a redação de emenda substitutiva mesmo. No primeiro artigo 3º, nós temos ali a redação original que diz assim: as sanções administrativas aplicáveis às infrações que trata esta lei são as seguintes: advertência e multa de 1.045. O vereador Adão tinha questionado, porque achava a multa muito alta, principalmente pelo período da pandemia, e aí eu fiz uma emenda colocando essa multa para R$550. Não sei se o colega está de acordo. Ali bem no início. Eu, na realidade, colega, eu sou contra a multa em pecúnia, né, dinheiro. Eu acho que tem que advertir, até porque uma época em que o comércio está praticamente zerado, aí vai ter ainda uma multa, ainda se não, porque tem pessoas que têm comércio, mas são pouco esclarecidas, de repente não preenche os requisitos lá, e chega o fiscal, não sei, de repente, quem é o fiscal, como é que a pessoa vai chegar lá, de repente vai ser ainda mais prejudicado ainda o comerciante. Eu sou contra valores em pecúnia, né, em dinheiro. Eu acho que tem que advertir. Dando na sequência, depois da redação do projeto, aí continua ali as outras alterações, e aí os colegas, se tiver que fazer alguma alteração, eu peço que informe, porque eu queria amanhã já dar entrada com essas emendas, porque precisa aparecer, e aí tranquilo, só temos que ver, aí teria que substituir, se os colegas todos estiverem de acordo, tiramos a multa, e aí vai ficar, em vez de multa, as outras sanções. Não vai ter multa e tem as outras sanções. Foi alterado também que tirou ali uma questão subjetiva que aplicaria a advertência na questão de perceber a boa-fé do comerciante. Não tem como saber a boa-fé. Boa-fé é subjetiva. Eu posso imaginar que é boa-fé, o vereador Wilson pode imaginar que é boa-fé de outro sentido. Então, se tirou a boa-fé como uma possibilidade, se ele tivesse boa-fé, como será dada advertência, apresentando ou não boa-fé, porque a boa-fé cada um entende de uma maneira, pela subjetividade da colocação no artigo de boa-fé. Depois também a outra alteração que foi considerada é que não poderá dar multa de forma eletrônica, porque constava na lei aplicação de multa de forma eletrônica, podendo tirar foto de logradouros, onde tivesse fiscal. Não, eu alterei, porque eu acho que o município não tem ainda condições e nem infraestrutura para aplicar multa eletrônica. Uma outra alteração também foi que a lavratura da infração só poderá ser por servidores, 2 servidores de nível superior, um fiscal e o outro aí poderá ser não fiscal. Mas também teve essa alteração justamente para garantir um máximo de capacidade do fiscal em aplicar a multa. Essas foram as alterações básicas. E agora vai entrar a alteração, se todos concordarem, a do vereador Adão quer tirar a multa, aí se tira a multa, a não aplicação de multa. Vamos manter esse projeto esperando os pareceres. Mantemos o 14, então. Presidente. Não, eu acho que tem que manter na comissão mais ainda. Eu acho que, porque nós, para discutir essas emendas, colega Ronaldo, nós teríamos que ter os pareceres jurídicos, né? Porque essa tua emenda, essas emendas aqui, ela mexe em todo o projeto, presidente.
Ela mexe em todo o projeto. E aí nós precisamos aqui, para nós oficializar, porque nessa comissão aqui nós temos que discutir a legalidade. E a legalidade nós temos que ter aparado com parecer jurídico. Não adianta, por exemplo, eu não concordo, um exemplo, talvez o pessoal esteja brabo comigo lá, mas eu prefiro que tenha uma multa econômica em dinheiro de que a cassação do alvará de funcionamento da empresa. Porque daí vai liquidar com a empresa. Uns 1.000 conto, o cara vai se virar daqui, dali e vai dar um jeito. Mas então, e cassação do, por exemplo, se o cara, um funcionário, que nem nós estamos discutindo a boa-fé, a má-fé do cara, já, o quê? Eu para você não vou te dar multa, não vou te dar suspensão de alvará, eu vou te dar cassação do alvará. Então eu vou ter que caçar o alvará aqui. Então essa é mais grave que uma multa de R$1.000. Então esse é um debate muito sereno assim, do projeto, porque tu tira as punição. Claro que o cara não quer que puna ninguém, nós estamos indo para um rumo eleitoral, então não queremos que puna ninguém, só que nós estamos no meio de uma pandemia. Então nós temos que discutir com muito carinho. Então eu sugiro aqui que seja protocolado essas emendas, Vamos aguardar os pareceres. Aguardamos parecer e depois nós discutimos aqui esse negócio. Tá, tranquilo então. Então o projeto 15, vereador Cabadão. O 15 é o meu, presidente. Desculpa, vereador Gilson. O 15 não chegou. A 15 é que cria programa de empresa parceiro da escola no município de Pena Machado. Não temos parecer ainda jurídico Vamos manter, do IGAINA, então vamos aguardar, presidente. 16, vereador Cabadão. O projeto 16, ele fala do combate à depressão, e ele também os pareceres chegaram agora. Eu não tive tempo de estudar os pareceres. Eu sugiro que permaneça na Tranquilo, comissão. vereador. Vamos mantê-lo então na comissão. Então, não temos mais nada a tratar, né, pessoal? Não tendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada a sessão das comissões. Bom dia a todos, obrigado. Pois é, não vai ali, mas não aleja. A única questão que tem aqui, não aleja nada. Não, eu vou mandar tudo para ele aparecer. Não, eu vou mandar os pareceres. Não, mas a emenda é... Obrigado, Maria. Obrigado, Ângela. Boa sorte, viu? Aparece lá, Maria. Eu vou fazer a emenda e vou mandar.